Pessoal, uma das principais formas de você acertar esse tipo de questão é estudando os cognatos e os falsos cognatos. O que são cognatos? São palavras em inglês que têm muita semelhança com a mesma palavra em português. E os falsos cognatos são aquelas palavras que se assemelham ao português, é uma palavra inglesa, mas que se assemelha ao português, mas tem um sentido totalmente diferente. Então vamos começar pelos cognatos, que é aquele que em inglês, né, quando a gente pensa na palavra em inglês, ela é praticamente igual à palavra em português. E a gente vai pensar em línguas de origem, em palavras de origem latina, né, de origem grega e por aí vai. Então aqui, inglês e português. E aí isso aqui é legal, você na internet, você colocar assim, cognatos e falsos cognatos. Você vai ter listas e listas e listas. Mas esses aqui seriam os principais, olha, accidental, acidental, significa a mesma coisa, creation, criação, connect, conectar, different, diferente, economy, economia, emotion, emoção, example, exemplo, future, futuro, garage ou garage, garagem, positive, positivo, potential, potencial. Então, por exemplo, olha, vamos pensar numa questão aqui, né? Vamos lá. Aí o CESP vai apresentar assim. A palavra, ele vai botar entre aspas, né? A palavra different, the word different, aí você vai identificar, opa, tem uma aspasinha, provavelmente ele... Aí ele vai usar aquela palavra mágica, que você já sabe, replaced, blá blá blá, replaced, né? Nós treinamos isso. Por, e aí ele vai colocar outra palavrinha aqui. Então, different é diferente. Different pode ser trocado, né? Pode ser substituído por equal. Não, porque equal é outro cognato e aqui significa igual. Então não pode ser substituído, na verdade são antônimos. Só para dar uma ideia aqui, tá? Então, accidental, different, tá aqui, né? Different seria a palavra que eu usei. Vamos pegar aqui então, você pensa garage, positive e tal, e aí você vê o que pode ser substituído ou não. Então é uma forma de você estudar e você vai acertar questões só por entender os cognatos. Offensive, ofensivo, other, que significa outro, reaction, reação, regular, regular, comedy, comédia, comic, cômico, competition, competição, composition, composição, human, humano, idea, ideia, tá? São palavras bem comuns e que podem aparecer na sua prova. Vamos lá, vamos seguindo aí. Minute, minuto, mission, missão, music, aqui é diferente, tá, gente? Aqui music é o diferente de song. Lúcio, qual é a diferença? Então, nós temos duas palavras aqui, music e song. Ela é diferente, elas traduzindo significam a mesma coisa, mas uma não pode ser substituída muitas vezes pela outra. Por exemplo, I like, eu gosto, I like music, eu gosto de música. Música é algo incontável. Eu gosto de música, assim como eu gosto da vida, né? Então, I like music, de uma maneira geral. Quando você quer especificar, ou seja, eu gosto das músicas dos Beatles, por exemplo, você vai dizer I like, eu gosto desta música, por exemplo, para ficar bem simples aqui. I like this, aí você não pode falar music, não soa correto, this song. Então vamos pensar assim, né? A frase é essa, I like this song, né? Essa é a palavra. Aí o CES vai dizer, é correto dizer que a palavra song pode ser substituída pela palavra music. Nesse contexto aqui, não pode. Porque music aqui é em geral, né? Eu gosto de música em geral. Quando você vai especificar, essa música passa a se chamar song. Ok? I like this song. Não I like this music. I like this song. Ok? Important, persistent, television, material, pages, video. Bem tranquilo aqui. Então, estude esses cognatos, vejam outros cognatos que você encontrar na internet, crie suas listas e estude os cognatos. Agora, tão importante quanto estudar os cognatos é você estudar os falsos cognatos, que são palavras
que se parecem com palavras em português, mas na verdade elas significam outra coisa. Por exemplo, ó, pretend. Parece pretender, mas significa fingir. Lembra daquela música, né, que foi até regravada pelo Freddie Mercury? I'm a great pretender, né? Eu sou um grande fingidor, um grande mentiroso. Então, pretend, parece pretender. Ainda mais se você usar na música que o Freddie Mercury lá regravou, ele usa pretender, né, que seria fingidor. Né? Então, pretender não significa pretender, significa fingir. Aqui nesse caso aqui. Então, você tem que tomar cuidado. Outra palavra bem comum, prejudice. Prejudice significa preconceito. Olha só que interessante. Prejudice. Ok? Outro, college, significa faculdade. College. Ok? Não é Colgate, não, professor? Não, é college significa faculdade. Não, parece colégio. Colégio pode ser school, né? Pode ser school. Seria melhor, né? Library. Biblioteca, não livraria. Livraria seria bookstore. Bookstore. Library é biblioteca. Support não significa suportar, significa apoiar. A gente usa muito também quando você fala assim, I support. Você pode usar assim, por exemplo, I support Flamengo. Eu apoio aqui no sentido de torcer, né? Eu torço para o Flamengo. That's the team I support. What team do you support? Que time você torce, né? Support aqui no sentido de apoiar, ok? I support your decision. Eu apoio sua decisão. I support your decision. Eu apoio decision. Eu apoio a sua decisão, ok? Intend, que significa pretender. Você vê aqui então, olha só, que pretend significa fingir e intend significa pretender, não entender, ok? Entender é understand. Understand. Lunch significa almoço, não exatamente lanche, que seria snack, né? Snack. Devolve, transferir, não devolver. Mayor, aqui a palavra se pronuncia assim, mayor. Mayor significa prefeito, e não maior, ok? Anthem significa hino, e não antena, né? Você fala the Brazilian anthem, o hino brasileiro, o hino do Brasil, ok? Parents, que significa pais, pai e mãe, não parente. Parente seria relatives. Costume significa fantasia. Fantasia de festa. Costume party, festa fantasia, né? Costume party, festa fantasia. Não fantasy, tá? Não fantasy. Fantasy party. É muito comum no Brasil, né? O pessoal fala, fantasy party. Aí, enfim. Então, costume. Fantasia mesmo, do Batman, fantasia da Mulher Maravilha, fantasia do Hulk. Qual fantasia você gosta aí? Fala pra mim. Vamos lá, então. Eventually. Eventually é mais comum usar o significado finalmente, ok? Finalmente. I eventually passed the test. Aí eu finalmente passei no teste. Opa, pulou aqui. Mas você pode usar eventually também no sentido de eventualmente. Está dizendo, nesse caso, eventually significa eventualmente, mas também pode ser utilizado como finalmente, ok? Eventually, então, é uma palavra que tem duplo cognato, a gente fala, né? Exit. Exit, você vai ver muito importa isso aqui, é a saída, não hesitar. Exit, né? Tem uma porta lá, está escrito exit, ou seja, saída, né? Egito também não, tá? Fabric significa tecido e não fábrica. Fabric, ok? Por exemplo, a gente pode dizer assim, cotton
Cotton fabric. Ou seja, tecido de algodão. Cotton fabric. Não é fábrica de algodão, não. Cotton é algodão. Ok? Lecture, palestra. Palestra. Também outra palavra que você pode usar é keynote. Keynote. É uma palestra menor, né? Seria um keynote. Uma apresentação. Lecture. To lecture é um verbo também, né? To lecture pode ser ensinar também. Pode ser dar sermão também, to lecture. Novel, romance, não novela. Novela seria soap opera. Application, inscrição. Se a aplicação tiver, às vezes em português a gente usa o termo aplicação no sentido de inscrição, aí pode ser que sim, beleza? Attend, assistir, participar, né, no sentido de I attend the classes. Eu participo, eu assisto. I attend the classes. Eu vou, né, para as aulas. I attend no sentido de ir, de estar presente e tudo mais. Pasta, que significa, basicamente, a gente usa no sentido de macarrão. Ok? No sentido de macarrão. Pasta, pasta. Sensible, sensible, sensato. Ok? Sensato. He's so sensible. Ele é tão sensato. Ok? Realize, perceber. Shoot, atirar, fotografar, filmar. Ok? Actually, na verdade. Actually, I don't love you. Na verdade, eu não te amo. Pull, puxar. Pull, puxar. Ok? O que mais? Baton, cacetete. Não é batom, não. Que seria lipstick. Né? Enroll, matricular-se. Não enrolar. Enroll, matricular-se. Push, empurrar. Push, push, push. Convict, convict, condenado, não convicto. Tax, imposto. Diferente de taxis, aqui seria taxi em inglês, né? Mesma palavra. Taxi. E aí, vamos lá. Coroner, legista, médico legista. Coroner, não coronel. Patron, cliente. Ok? Patron. Foosball, que seria o pebolim, né? de totó, né? Foosball. Genial, agradável, amável. Valorous, corajoso. Acabou? Acabou. Então, assim, só para te dar alguns exemplos, se você, claro, aos poucos vai memorizando essas palavras também, e você pode ir criando itens, por exemplo, tá? Uma forma de treinar é você criar os seus próprios itens. E aí você pode até alimentar o seu Anki, você pode pegar palavras que são parecidas, e aí você pode pensar assim, vamos pegar aqui um falso cognato, né? A palavra pretend, que significa fingir, né? Pretend pode ser substituída, olha a palavra mágica, replaced. Pode ser substituída por intend, que seria realmente pretender, né? Pretend não pode ser substituída por intend, porque pretend não significa a mesma coisa que intend. Pretend significa fingir. E aí você treina criando seus próprios itens. Você vai ver que no lugar de você pegar uma lista e, de repente, tentar memorizar a lista, cria vários itens. Uma dica aqui, faça um grupo de estudo de inglês. Pessoas dedicadas mesmo. Pegue as listas, separe as palavras e cada um vai fazendo os itens. Vocês se reúnem um dia só para fazer esses itens, para ver se vocês conseguem acertar. Vocês vão ver que muitas dessas palavras vão estar na sua prova, beleza? É isso aí, vamos caminhando. Espero que tenha sido útil essas informações aí. Um abraço.